silêncio, quero ser a tua voz, anunciar a salvação. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sirte. Boa noite a todos os membros da Igreja Salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Aqui vos fala o vosso amigo, pastor Edmo Carlos Tomás. Glória ao Senhor Jesus. O tempo está cumprido. Em nome do Senhor Jesus, este é o programa A Voz que Clama no Deserto. Programas da inteira responsabilidade desta igreja, fundada por o apóstolo Marcelino Mário Bento. Que Deus abençoe. Vem aí a voz do nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu trago uma mensagem profética para o mundo, uma mensagem profética dos nossos dias. É o cumprimento da palavra do Senhor. Sim, assim como aconteceu no Egito, voltou a acontecer no dia do Pentecoste, vai voltar a acontecer nos próximos anos no mundo. O que é que eu estou a me referir? Estou a me referir de um grande avivamento, um grande mover de Deus, mas que este avivamento será precedido de grandes catástrofes. Ou então, calma aí, vou dizer. Antes do avivamento, vão haver grandes catástrofes no mundo. Sim, assim foi no Egito. A Bíblia nos mostra que os filhos de Israel, os hebreus, estavam presos no Egito. E o Egito hoje é o mundo. A igreja está presa no mundo. Os filhos de Deus estão presos no mundo. Os hebreus estavam presos na mão de Faraó. Faraó hoje é Satanás. Ontem representou Satanás. Sim. Antes que o Senhor tirasse o seu povo, Ele os tirou com mão forte. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 6, e no versículo 6 diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Jeová, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Os egípcios vos livrarei da sua mão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Ouviste? Deus libertou aquele povo com juízos grandes. No dia da Páscoa, naquela noite célebre, tocaram-se as trombetas. Sim, e o povo saiu da escravidão de Faraó. Mas antes que o povo saísse, Deus estendeu a sua mão ao Egito. Esmagou o Egito. Destruiu o Egito com grandes juízos. Com juízos foram com mão forte. 10 pragas abateram o Egito. E o Egito ficou escancarado, com as portas abertas. Aquele que era a maior potência do mundo, a mãe de todas as civilizações, ficou uma nação como nada. E é isso que Deus vai fazer nos próximos anos. Deus vai libertar os seus filhos que estão presos no mundo. Pois está escrito, o apóstolo Paulo dizia que a natureza está a gemer com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sim, os filhos de Deus serão libertos da escravidão do pecado. Isso que você está vendo. As igrejas estão na corrupção. Os filhos de Deus estão em pecado. Há uma profanação muito grande. Estamos a ver os tempos de apostasia, de doutrina de demônios, espíritos enganadores enganando os crentes, as igrejas, os líderes, pastores. E assim há escuridão na terra. Estamos como se fossem os hebreus no Egito. Estamos como estavam os filhos de Jacó no Egito. Numa escravidão espiritual, a escravidão do pecado. Sim, mas o meu Deus, Ele me revela, e Ele falou isso no passado. Por isso eu falei que é uma mensagem profética. Vai se cumprir as profecias, os dias de Joel, e eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E Ele disse que há de ser nos últimos dias. Você pode dizer, não, isso aconteceu no Pentecostes. Não, Ele está falando, nos últimos dias. Presta bem atenção que eu vou te falar. Olha, a primeira dispensação de Deus, ou então o primeiro avivamento, aconteceu no Egito. Mas primeiro Deus destruiu
o Egito com muitas pragas. 10. Todo tipo de praga bateu o Egito. Não que Faraó era mais poderoso que Deus. Deus falou a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó para que eu vos tire com mão pesada. Deus queria destruir o reino do Egito. E assim, naquele dia 14 de Abibe, glória a Jesus, os filhos de Israel saíram da escravidão. E houve festa. E aquele dia foi chamado Páscoa. Deus falou: celebrem esse dia eternamente, nas vossas solenidades. Lembre-se que nesse dia vocês foram libertos da escravidão do Egito. Ok, aí começou a Páscoa. É o primeiro avivamento. Mas quando eles saíram do Egito, libertos do pecado, da tradição do Egito, da mão forte do faraó, foram levados para o deserto, para serem preparados para depois entrarem na terra da promessa. O deserto hoje, primeiro, o Egito é o mundo. O deserto, glória a Deus, é o reino de Deus na sombra, ou então aqui na terra, sim, para sermos preparados para entrarmos na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. A terra de Canaã, aonde os filhos de Israel entraram 40 anos depois, representa a Nova Jerusalém, a cidade santa, os céus de glória, o terceiro céu, o paraíso. Sim, está vendo? É isso que vai acontecer. Primeira dispensação, Moisés tirou o povo, glória a Deus, e levou-os para a terra prometida, simbólica. Sim, veio a segunda dispensação, Jesus Cristo, aleluia, resgatou o povo da perdição, do pecado, da escravidão do mundo, morreu não somente para aquela dispensação, mas para todas, começando de Adão até o último, e salvou. E no dia do Pentecoste, porque ele falou: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles esperaram e foram visitados com o Espírito Santo. E houve festa, a chamada festa do Pentecoste. Vocês viram as 3 festas mais importantes de Israel? Já vimos a primeira, Páscoa, que foram libertos os filhos de Israel. Agora estamos a ver que Deus se manifestou no dia da festa judaica que se chamava Pentecoste. E falaram em línguas, e a partir dali partiram, cheios do Espírito Santo, e foram proclamar o Evangelho que chegou até hoje, nós. Mas, 2000 anos depois, sabe o que nós temos agora? O que nós temos é a escravidão do pecado. Onde estão os restícios do avivamento do Pentecoste? Desapareceram na caminhada. Só existe agora religiosidade. Aonde está, sim, a igreja viva? É a igreja católica que você está a ver, a profana apóstata que se desviou, a grande Babilônia. Depois falarei disso. Sim, e da grande Babilônia vai nascendo as suas filhas, as filhas da mãe de todas as meretrizes. Tudo está em pecado, e quando alguém tenta levar a sério, alguns anos depois, entra na corrupção, é a escuridão. Mas tem que se cumprir a Escritura. É a apostasia dos últimos tempos. É a escravidão do pecado. É o eclipse espiritual. Mas, em breve, vai se manifestar a terceira festa. A última dispensação. As 3. Primeiro, Páscoa, Pentecoste. Agora está a vir aí a festa dos tabernáculos. Está a vir aí a festa dos tabernáculos. Está a vir aí a terceira festa. O terceiro avivamento. Sim, o primeiro começou com Moisés, o segundo com Jesus. Por isso Jesus falou aos seus discípulos: vocês não trabalharam nisso. Outros trabalharam, vocês entraram no trabalho alheio. Então os apóstolos não foram eles que buscaram o avivamento. Eles entraram no trabalho que o outro já havia feito. Jesus Cristo que passou noites acordado, Jesus Cristo que jejuou, Jesus Cristo que orou, Jesus Cristo é que rompeu os principados, como está escrito, e tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sim, e os céus se abriram, e assim caiu chuva, a segunda chuva. Agora estamos a esperar a terceira chuva. É a terceira dispensação. É o terceiro avivamento e o último. Sim, o primeiro em nome do Pai, o segundo em nome do Filho e o terceiro do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 em 1. Sim, 1 é 3, 3 em 1. Agora é a festa dos tabernáculos. Vai acontecer nos próximos anos. Em minha terra, Angola, em 2014, apareceu um sinal no céu. E o sol estava em volta, ou então
um arco-íris cobria o sol todo. Ao meio-dia, foi visto esse sinal, mas ninguém conseguiu entender nada. Deus fala através dos sinais também, porque está escrito no livro de Joel: mostrarei sinais nos céus e na terra. Quando o Filho de Deus nasceu, Deus mostrou um sinal no céu. Não foi Satanás que mostrou, foi Deus. E uma estrela brilhou e os magos viram isso. Infelizmente são os feiticeiros que conseguem entender isso. A igreja não consegue. Se tivesse Daniel na terra, naquele tempo que nasceu Jesus, Daniel entenderia. Mas todos estavam a dormir. Se tivesse José, José entenderia, mas todos estavam a dormir. E essa dispensação, 2014, há um arco-íris que cobriu o sol de Angola. Sim. Qual é a explicação? Naquela noite eu fui orar. Eu não aceitei que aquele sinal passasse em vão. Eu não aceitei que aquilo, porque eu sabia que Deus fala através dos sinais. Todos os sinais que vão aparecendo no céu é uma linguagem, é uma manifestação, alguma coisa vai acontecer, é uma advertência de Deus. Lembra-te, vou te falar uma coisa. Pergunta só você que é investigador da ciência ou das guerras. Controla só. Toda vez que houve a terceira guerra, houve um eclipse. Aliás, toda vez que houve uma guerra mundial, houve um eclipse antes da guerra mundial. Na primeira guerra apareceu um eclipse solar, na segunda apareceu, vai haver a terceira guerra daqui a pouco, vai haver um eclipse lá na Ásia, solar total e absoluto, sim, mas os povos não sabem nada. Presta bem atenção, quando morreu Savimbi, você que é estrangeiro, Savimbi foi um homem que fez guerra em Angola com o regime do MPLA. Ele morreu em 2002, em 2001 houve um eclipse solar em Angola. Sabe por quê? Aquele eclipse que apareceu em 2001 estava a anunciar a morte de um grande guerreiro, de um homem que fez estremecer a nação. E isso aconteceu. Mas estou a te falar não das coisas que aconteceram na política e nas guerras. Estou a te falar do eclipse que houve, aliás, do arco-íris que apareceu no sol. Não é uma visão, isso foi literário. E o Senhor me revelou naquela noite e me disse: o eclipse que apareceu no solo significa, então o arco-íris no solo significa que vai haver um grande avivamento na dimensão do sol. Mas antes desse grande avivamento, vão haver grandes catástrofes. Já começaram as catástrofes. 2014 me foi dito isso. Angola está a ser abatida por uma crise sem precedência. É uma das catástrofes. Angola está a ser abatida por uma crise de seca. Angola está... Ai, sim, mas não é somente Angola. Na verdade, eu vou te falar a verdade. Angola é o epicentro desse grande avivamento. A Angola é o quartel-general desse grande avivamento. Mas as crises, as catástrofes na dimensão mundial, porque na dimensão do sol, quando José teve sonho e disse que as 11 estrelas, a lua e o sol se prostravam diante dele, estava mostrando a linguagem espiritual nas constelações. Sim, as 11 estrelas representavam os seus irmãos, a lua, a sua mãe, e o sol, o seu pai. Mas Jacó representa Deus, não que Deus se prostraria diante glória a Jesus Cristo de Davi, aliás de Jacó, não. Jesus Cristo é o sol da justiça, a lua representa a igreja e as estrelas são os membros, filhos de Deus. Ouviste? Filhos, igreja, Jesus. Presta bem atenção, existe guerra nessas constelações, existem poderes das trevas atuando nas estrelas, existem poderes das trevas atuando na lua, existem poderes das trevas a comando de Satanás, o príncipe desse mundo, atuando no sol. Por isso, os homens de Deus terão que orar até alcançarem a dimensão do sol, e assim o sol da justiça brilharia. Mas, infelizmente, muitos ministros e pregadores e não sei outros nunca nem chegaram nas estrelas. Morreram na terra lutando com os espíritos imundos da terra. Precisamos sair da terra para ir lutar com os príncipes das trevas. Precisamos sair dos príncipes das terras, que é nas estrelas, para ir na lua lutar com as potestades. Precisamos sair, aleluia, da lua e irmos lutar com os principados, com os satanistas e com Satanás. Porque os principados e os satanistas é o exército de Satanás e eles atuam no sol, impedindo, aleluia, o brilho do sol. Fizeram uma cobertura nos céus para que não haja chuva. Mas nesta dispensação, a dispensação da festa dos tabernáculos, a dispensação do Espírito Santo, vai chover uma grande chuva, um grande avivamento a partir do ano 2029 em diante. Sim, porque em 2029
terminará, glória a Jesus Cristo, a guerra para trazer o avivamento. Em cada 2000 anos sempre aconteceu uma coisa na terra. De 2 em 2000 anos Deus se manifesta na terra. 2000 anos depois de Moisés manifestou-se Jesus. 2000 anos depois de Jesus vai se manifestar o avivamento que eu estou a te falar. Mas assim como Moisés, glória a Deus, atrasou 30 anos, esse avivamento também vai atrasar 30 anos, porque já deveria se manifestar no ano 2000, mas só vai se manifestar nos anos 2029 em diante, e 30. E agora, 30 anos, é um atraso, houve atraso, sim. Houve atraso, o sol já devia brilhar no ano 2000, porque completamos 2000 anos. Cada 2000 anos uma dispensação. Mas houve um atraso porque os poderes das trevas fizeram atrasar isso, como atrasaram a saída dos filhos de Israel durante 30 anos. Mas depois disso, vai chover, mas antes vai haver catástrofe. Sabe o que é catástrofe? Calamidades, quer ecológicos, sociais, econômicos, naturais, políticos. Por isso, no meio desse intervalo, vai haver a Terceira Guerra Mundial. Vai arrebentar lá na China e no Japão. O Japão e a China vão entrar em guerra. A Rússia e os americanos vão entrar em guerra. Sim, a União Europeia com a Rússia entrarão em guerra. Mas a guerra vai se dar lá na Ásia. Mas eu vi o Japão derrotou a China. Eu vi os americanos derrotaram os russos. Ou então os russos pediram paz. Eu vi os americanos continuaram no poder, continuaram a dominar o mundo. E os americanos vão dar lugar ao anticristo. Os americanos estão a preparar a vinda do anticristo. Sim, daqui a pouco vai se manifestar, mas antes tem que haver um grande avivamento. E o avivamento será de 20 anos. 20 anos de grande mover de Deus. O mesmo tempo que Isaac orou para que seus 2 filhos nascessem. O mesmo tempo que Jacó orou para que voltasse na terra da promessa. Trabalhando como escravo durante 14 anos e 6 anos trabalhando pelas ovelhas. 20 anos na terra do seu sogro. Sim, o mesmo tempo que Sansão dominou Israel. 20 anos, o mesmo tempo que Salomão construiu quer a sua casa como a casa de Deus. 13 na sua, 7 na casa. 20 anos. 20 anos depois vai começar a grande tribulação, ou então o anticristo. Ouviste? Depois disso virá o fim, mas um grande avivamento. O que é isso, avivamento? É a manifestação do Espírito Santo na terra, como aconteceu no dia do Egito, como aconteceu no dia do Pentecoste. Os céus estarão abertos e o mover de Deus será tão grande. E vai se cumprir aquela palavra que Jesus disse: daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos dos céus a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Sim, tem que haver céus abertos para que os anjos descem e subam. Enquanto os céus estiverem fechados, há dificuldade dos anjos se moverem do céu para a terra. Vocês não sabiam disso, mas quando os céus se abrem, e só se abrem os céus através de uma guerra espiritual, através da derrota de Satanás, através da expulsão dos príncipes das trevas, e os céus se abrirão e assim, glória a Deus, as almas poderão ser resgatadas do mundo, do pecado. E você vai ver, as pessoas vão levar a sério o evangelho. Hoje não está fácil. Você vai ver que conversão naquele momento será fácil. Sim, mas não vai demorar. 20 anos depois, essa chuva foi predita por Joel e outros profetas. Sim, Jesus Cristo falou esse dia, e Ele virá e restaurará todas as coisas. Sim, Jesus Cristo falou esses dias, mas estamos à espera e vamos continuar a guerra, e os céus vão se abrir, e o avivamento está a vir aí. Mas antes do avivamento, grandes catástrofes, guerras, violência na terra, fome, pestilências, secas, misérias, enfermidades, conflitos. Sim, grandes catástrofes. Eu vi, glória a Deus, nessas catástrofes. Houve inundações na terra, houve tsunamis, terremotos. Eu vi a queda de aviões de grande porte, milhares e milhares morriam. Eu vi a Terceira Guerra, eu vi, aleluia, os poderes mundiais a se prepararem para esta guerra. Isso tudo são as catástrofes que vão preceder o grande avivamento. Lembra-te que a última praga que abateu o Egito é a morte dos primogênitos. A última praga nessas catástrofes será a guerra mundial. Depois da guerra mundial vai brilhar o sol da justiça e as nações serão impactadas, e a doutrina dos demônios e os espíritos enganadores não terão poder para manipular a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai se levantar na terra para marchar como foi a igreja primitiva. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a revelação de Deus para com os seus santos servos, para nos fazer conhecer o porvir. Glória ao Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não se deixem levar pelas falsas promessas que esses filhos do diabo vos fazem. O tempo está cumprido. Deus está a resgatar o seu povo. Deus está a livrar o seu povo das cadeias diabólicas. Por isso vocês devem saber. A palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Delas eu sou conhecido e eu também lhes conheço. Elas me conhecem e eu também conheço elas. Por isso elas me seguem. Por isso, meus irmãos, a palavra da verdade é esta. Importa que vocês possam descobrir que é Deus que está vos chamando para o vosso bem, para o livramento, pois vocês dizem que conhecem a Deus, vocês não conhecem a Deus. Se vocês tivessem um conhecimento de Deus, se vocês tivessem o próprio Deus como vosso Pai, vocês teriam os benefícios de Deus, porque os benefícios que vêm de Deus são para os seus filhos, as bênçãos são para os seus filhos, até a própria salvação é para os filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus, por isso vocês não têm os benefícios que vêm do alto, não têm os benefícios de Deus, pois vocês não foram feito conhecer a verdade por essas pessoas que estão nas vossas frentes, que vocês dizem serem vossos pastores, vossos pregadores. Eles são mentirosos, eles estão com o espírito do erro. Por isso eles não vos pregam a verdade, porque eles não vivem a verdade. O que sai na boca deles são palavras torpes. Não tem nada do Espírito Santo que leva a pessoa a ter uma comunhão com Deus, pois eles também não têm comunhão com Deus. Por isso as palavras deles que saem na boca deles são palavras vazias, porque eles só têm demônios. Por isso vocês nem podem aceitar as orações que são feitas por esses homens pecadores, porque qualquer oração sendo feita por um homem que não tem Deus é uma maldição. Eles são filhos do diabo, eles estão condenados. Importa que eles se arrependam das suas obras para que saiam da morte para a vida. Por isso, meus irmãos, vocês não digam que eles são vossos homens de Deus. Eles não são homens de Deus. Eles também estão presos, eles também estão endemoniados. Eles também sofrem perturbações noturnas. Eles também sofrem por maus sonhos, sofrem também por mulheres da noite. Eles sofrem todos os defeitos, todos os problemas que vocês enfrentam. Eles também enfrentam, só que eles também estão cobertos pelos demônios que lhes sustentam. Por isso eles se desfiguram, parece que eles são alguma coisa na vossa frente, por enquanto eles também são outros filhos do diabo que estão desfigurados, sustentando uma salvação que não existe, mas os efeitos do pecado estão nas vidas deles. Eles são mundanos, eles vivem toda a vida de engano. Por isso, meus irmãos, saiam na frente desses filhos do diabo. Tem que sair, eles também são corruptos, eles também são endemoniados, eles também são ladrões, eles também são feiticeiros, eles também andam na vida desordenada, não vivem segundo a palavra de Deus, a quem eles dizem pregar, não amam esse Deus, porque amar a Deus é guardar a sua palavra e andar conforme esta palavra, e eles só têm um conhecimento da própria palavra, mas não amam a Deus segundo as suas obras. Eles odeiam esse Deus. Amar a Deus é guardar a sua palavra e viver conforme a palavra de Deus. Eles não vivem segundo a verdade, eles não vivem segundo aquilo que Deus lhes mandou. Por isso, saiam nessas cadeias. Eu estou firme do que estou falando. Eles são filhos do diabo, eles são lobos devoradores, se desfiguraram. Por isso, meus irmãos, não adianta sustentar uma salvação, não existe. Não há salvação nesses lugares. Esses lugares onde vocês perdem o vosso tempo só dançando piano, dança mundana, dança da cama, dança do inferno. Isso é igreja. Isso não é nenhuma igreja. Vocês têm que descobrir a verdade. É a palavra, está escrito, não é a oração desses vagabundos, não é a oração desses mundanos. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra da verdade sendo pregada por homens de Deus, homens que têm Espírito Santo. O Espírito da palavra é o mesmo Espírito que reveste os seus servos, que vai vos fazer conhecer a verdade. E assim vocês conhecereis a Deus através do mesmo Espírito que vai vos convencer do pecado, por homens de Deus. E assim vocês andarão na justiça segundo a verdadeira pregação da palavra de Deus que for pregada ou que sai na boca do homem de Deus. Porque o Espírito confirmará. Por isso, meus irmãos, não adianta sustentar uma salvação que não existe. Saiam nessas cadeias, vocês não estão salvos, sim. Vocês precisam do arrependimento. Vocês também têm que saber que vocês mesmos estão desordenados. Vocês estão sendo guiados pelo condutor cego. Por isso, meus irmãos, saiam dessas cadeias. Saiam nessas cadeias.
É o Senhor que está a trabalhar na terra. Por isso, meus irmãos, saiam mesmo. Saiam nessas igrejas do diabo Satanás. Elas são piores cadeias do que essas cadeias físicas que vocês sabem. Vocês foram presos nesses lugares. Por isso vocês também são deixados a cometer todo tipo de pecado. Vocês não sabem. Adão e Eva, eles passaram a ter sofrimento devido ao pecado que eles cometem. É o pecado que leva o homem ao sofrimento. É o pecado. E vocês também cometem pecado. Como que vocês vão ter os benefícios de Deus cometendo o pecado? Os homens querem os benefícios de Deus, os homens querem ser abençoados, os homens querem ter o Espírito Santo. Mas os efeitos do pecado ainda não saem nas suas vidas, porque as vossas obras são como do diabo. Vocês têm que arrepender dos vossos pecados. Não sustentar uma salvação que não existe. Vocês têm que arrepender dos vossos pecados. Saiam nessas cadeias diabólicas. É o pecado que vos leva ao sofrimento, às perturbações noturnas, às insônias. Todo esse feitiço que vocês sofrem, todas essas mortes na família, vocês nunca conheceram a Deus, nem têm uma comunhão com Deus. Por isso os efeitos do pecado estão nas vossas vidas, porque vocês não foram feitos conhecer a verdade. Se vocês fossem conhecer a verdade, vocês andariam, talvez, se vocês quisessem, porque também para fazer o que Deus quer, importa que a pessoa queira fazer isso, e assumir essa responsabilidade de tomar a decisão de servir a Deus com as suas obras, amando a quem ele creu e tomou a decisão em querer lhe servir. Entenderam? Essa é a palavra da verdade que é necessária para que vocês possam ser conhecidos. Não é levar dinheiro e deixar na igreja. Pensa que Deus é comprado por dinheiro? Como esses vagabundos mandam pessoas vender casa, vender carro, vender outras coisas para deixar no altar. O Senhor Jesus não mandou as pessoas vender coisas para deixar no altar. Ele disse, vai, vende e dá aos pobres. E segue-me. E eles mandam todas as coisas, as pessoas venderem para deixar no altar, para eles comprarem caro e viverem bem, vocês viverem na miséria, na desgraça. E vocês dizem que eu amo eles. Se o próprio Deus não coopera com eles, se eles tivessem Deus, vocês seriam abençoados, vocês teriam paz, vocês teriam os benefícios que vêm de Deus. Deus não coopera com os bandidos. Eles são bandidos, ele vos rouba, ele nunca vos ama. Por isso eles amam os vossos bens do que a própria vocês. Amam as vossas esposas para eles se envolver com elas. Só apenas isso. Por isso fujam. E o tempo está cumprido. O machado está posto à raiz das árvores. Vocês vão ver muitos desses aqui. Até antes de 2029, muitos deles vão tombar, vão cair. Muitos deles vão ter que ser cortados. O tempo está cumprido. O machado já vai iniciar. E logo vai iniciar na casa. Na casa do Senhor, depois vai sair fora. Já iniciou. Importa que eles se arrependam. Antes que isso aconteça, arrependam-se. Vocês que estão nos altares têm que se arrepender. Todos vocês têm que se arrepender. Se vocês não se arrependerem, sustentar uma salvação que não existe, dizendo que vocês são homens de Deus, vocês vão ser cortados e vocês saberão que havia uma pessoa, um menino, como vocês dizem, que ali, vocês pensando que eu sou um aventureiro, vocês vão ser cortados. Vocês todos vão ser cortados, porque Deus é inimigo de todos aqueles que torcem a obra de Deus. O Senhor Jesus saiu do céu para vir morrer por essas pessoas e vocês fizeram dessas pessoas um negócio. Para o sustento das vossas vidas, vocês andarem bem, vestirem bem e viverem uma vida boa. E as pessoas, devido ao sofrimento, porque essas pessoas fazem tudo isso para se livrar do sofrimento. E vocês levam os dinheiros deles, vocês vivem bem, o povo ainda se atola na mentira, no pecado, e vocês nem lhes dizem a verdade para que eles se arrependam dos seus pecados. Vocês dizem só para você ser abençoado, para ser curado, leva tudo, deixa no altar. Acha que Deus é comprado por dinheiro, por casa, por carro? É vida. E vida não é coisa, vida é entrega, é o teu coração. O Senhor Jesus disse, ninguém pode vir após mim se não renunciar à sua vida. E a sua vida não é só as coisas. É o coração, é o pecado, tem que largar as concupiscências da carne, largar todas essas concupiscências da carne. Assim o homem se entregará a Deus. Jesus não saiu do céu para salvar dinheiro, nem caro. Jesus saiu do céu para salvar vida, alma. É a alma que Deus quer, não é as coisas. Seus mundanos, vocês não entenderam isso, porque vocês são carnais. A palavra de Deus é desmistificada por os homens de Deus, que têm Espírito Santo. Vocês têm espírito do erro. E o vosso povo também foi atolado na mentira, sendo guiado por vocês. Saiam nessas cadeias diabólicas. Assim Deus quer que vocês façam isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo.
Então, nós estamos no bairro Mateus Sassão Mutemba. Escreva aí o nosso contato. Eu sou pastor Edmo Carlos Tomás, da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Está aí o meu contato: 84-034-8404. Repito o meu contato: 84-034-8404. Meu contato da Movitel: 86-84-57-268. Repito: 86-84-57-268. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Glória ao Senhor Jesus. Quero ser a voz